Boa tarde, pessoal, beleza? Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao livro das delegações, não, já estou falando de outro projeto já. Ao livro das perguntas, Rodrigo Sevilha, Felipe Faleta, hoje a pergunta é. Tchan, tchan, tchan. Aqui, ó. E aí? A 13ª, né? É do Matheus no WhatsApp. Ele perguntou qual é o significado do mandamento crescei e multiplicai-vos do Gênesis. Só. Só isso. Vamos falar para ele qual que é o significado. Ah, quando a gente lê essa expressão, acho que a primeira possibilidade que vem à cabeça é a questão do homem. é, Isso foi dito no contexto do Gênesis, né? Depois da queda do Adão e da Eva. E a primeira vez quando você lê isso, você interpreta como que Adão deveria casar com a Eva, né? Estar junto e ter filhos, né? E multiplicar. É carnalmente, né? Mas existe pelo menos uma outra interpretação, que pode ser entendida no sentido espiritual, que é crescer e multiplicar na fé, né? E não na questão carnal. Não sei, você falou que teria até outras possibilidades de enxergar essa passagem, né? Sempre tem, né? Então meio que depende do gosto do freguês. Hum, E essa escolha é que define a sua opção espiritual, né? Então se você está procurando por uma verdade definitiva, isso já a gente já falou em vários uhum, vídeos anteriores aqui. Se a pessoa ficar procurando a verdade definitiva que alguém vai garantir para ela, ela está, na verdade, querendo alienar a coisa mais importante uhum, espiritualmente, que é a própria liberdade de escolher aquilo que crê. E essa escolha ela é decisiva, porque ela tem uhum, repercussões, tem significados, etc. Então vamos lá. Essa frase específica, o crescer e multiplicar-vos, visto como um mandamento, né, é uma interpretação possível, como um mandamento específico, mais ou menos na linha que você falou aí. uhum, Mas tem outras possibilidades. Então vamos falar de algumas aqui brevemente. A gente pode falar pelo menos quatro interpretações do crescer e uhum, multiplicar-vos, tá? Lembrando que essa passagem está no Gênesis, bem ali perto da queda do homem, uhum, né? Então, como tem o crescer e multiplicar-vos também para outras criaturas, como os animais, então o entendimento é que Deus está comparando o homem com os outros animais. uhum. Querendo dizer assim como os outros Faça que nem os outros se animais, né? multiplicam, você também vai fazer isso, né? Uhum, Mas essa visão já é uma escolha que a gente faz. uhum, Porque você pode falar, não, eu não quero comparar o ser humano com os animais, eu quero comparar com os anjos. E aí? uhum, Por exemplo, tá? Tô dando só um exemplo. uhum, E aí, como é que faz? Né? Então, o homem ele é essa espécie esquisita que Aristóteles definiu como um animal racional uhum, e depois foi classificado pela igreja como Homo Pontifex. Né? Na verdade, foi aceita uma definição de homem como Homo Pontifex que já era até da tradição grega. Ah, Que o é? homem é uma espécie intermediária Uhum, entre os animais e os deuses. Né? Na linguagem antiga se chamaria os deuses. uhum, Na linguagem cristã seria os anjos. Né? Então o ser humano está meio que ali no meio do caminho, entre os animais e os anjos. uhum, Então a escolha da definição do que significa multiplicar provavelmente vai depender do que você acha que o ser humano deve realizar. uhum, Qual deve ser o foco dele, a parte animal ou a parte espiritual. Mas antes que a gente chegue na conclusão, vamos falar dos quatro formas de interpretar. Primeira forma, vamos chamar as quatro formas de forma tradicional ou cabalística. Na Kabbalah é a tradição, né? uhum, Tradicional, forma irônica, uhum. forma. É... Ah, meu Deus do céu, como é o nome? Irônica é verdade, uma vez a gente estava conversando e eu lembro quando você pontuou. Faz sentido também. Eu tinha pensado nos nomes ontem aqui, deixa eu só me lembrar, me desculpa, porque aqui tudo é feito no improviso, a gente não tem É bem preparação nenhuma. espontâneo, a gente. Não é bem espontâneo, é totalmente espontâneo. Então vamos lá. A forma tradicional, a forma irônica, certo? Uhum. Aí tem a forma espiritual, Certo, que eu acho que foi o que foi dito antes. certo? Mas tem uma outra que eu tava pensando ontem sobre isso, não é possível que agora eu não me lembro. Tava pensando ontem sobre isso daí, porque eu falei, eu já tinha visto a pergunta, eu tava pensando, né? Amanhã a gente vai falar desse assunto. Agora eu já esqueci o que eu ia falar. Mas era relevante, eu vou Ele é tentar. psicológico? Oi? Seria alguma coisa mais no sentido psicológico? Não, tradicional, de acordo com a tradição. Vai Né? falando, depois você lembra.
Então Depois vamos lá, começa a beleza, pode ser. mais Mas fácil. são 4, tá? Na minha cabeça, pelo menos até ontem eram 4. Vamos ver se a gente descobre aqui ao vivo como é que é. São as 4. Forma tradicional. É essa que compara o homem com os animais. Então o homem vai pegar, a mulher vai pegar o negócio dela que ela tem, o homem vai pegar o negócio que ele tem, vai juntar isso aí e vai multiplicar, né? A mulher vai engravidar, vai ter Vai por filho. pão no forninho. E os filhos vão ter filhos, e os filhos dos filhos vão ter filhos, e assim por diante. Certo? Uhum. Beleza, se você quiser acreditar nisso, você vai estar com a maioria da humanidade. Uhum. Certo? Uhum. É até seguro, a posição mais segura, se você perguntar pra mim, de acordo com o número. Uhum. Só que cuidado com o número, né? Porque você sabe que a maioria mandou matar Jesus, né? Uhum. A maioria mandou soltar a Barrabás. É uma falácia, né? Porque a maioria fala que é o melhor, né? Ou é a número- verdade. O número não quer dizer nada, ou até às vezes significa o contrário. Uhum. A maioria gosta da coisa ruim. Mas se você quiser a segurança dos números, beleza, opção sua. Então, crescer multiplicado isso quer dizer que o homem vai casar com a mulher, vai ter filho, e os filhos vai ter filho, os filhos dos filhos vai ter filho, papapá, e vai virar essa coisa aí. Certo? Essa é a primeira interpretação. Tradicional, cabalística e tal. Segunda interpretação. Irônica. Deus é irônico, às vezes, na Bíblia, em várias situações. Uhum. Onde ele fala assim, tá bom, faz do jeito que você quer então. Uhum. Em várias passagens, eu poderia fazer uma lista aqui. Quando você me falou dessa passagem, o jeito que eu tinha entendido, nesse sentido irônico, desculpa, pessoal, era no sentido assim, tá, já que vocês querem bancar os deuses, né, porque o que era comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, né, que são os momentos que antecedem essa fala de Deus, né, esse mandamento de Deus, que o homem decide comer do fruto proibido, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, e é o que o demônio fala, né? Se você comer desse fruto, você vai ver como Deus vê, né? Saber, conhecer o que Deus conhece. Ter o poder de Deus. Então, o ser humano... Tá tudo bem? Eu tô tentando lembrar, vai falando que eu tô tentando lembrar do negócio lá. Achei que você tava fazendo uma pressa aí. Não, vai falando aí que eu vou tentar lembrar do negócio. E daí... você falou nesse sentido, de que Deus estava falando, tá, já que vocês querem bancar os deuses, né? E ele fala logo depois da queda, isso daí pra ele, né? Crescei-vos e multiplicai-vos, como se fosse assim, então já que vocês querem ser os deuses, vocês vão fazer isso. Eu acho que o outro sentido, agora que eu tô lembrando, não seria no sentido do pacto, Não, do ferimento dos fariseus. Não, mas Deus não vai mandar fazer isso. Já tá na ironia já. Né? No sentido irônico. Assim, infelizmente eu realmente deveria começar a fazer notas, acho. Porque tem um. Bom, mas eu vou o convívio estraga, na minha memória ruim. Deixa eu explicar, não tem problema. Vamos lá. Vamos explicar o que eu consigo lembrar. E amanhã, às vezes, eu lembro da coisa e explico outro, né? Tudo bem. Sentido tradicional. É para o ser humano, né? Meter, fuder, fazer o negócio lá e sair criança por aí. E as crianças vão fazer a mesma coisa depois e blá blá blá. Esse é o primeiro sentido. Segundo sentido, irônico. Deus fala assim: não é isso que eu estou mandando você fazer, mas já que você quer, vai lá e faz. Deus fala ou não, justamente porque o ser humano quer bancar o Deus, ele vai fazer isso. É uma consequência. Sim, mas por que Deus falou isso? Essa é a pergunta. Ah, sim, claro. Por que Deus falou crescer e multiplicar-vos? Não, quer dizer, ele está expressando a própria realidade. Já que o ser humano vai querer bancar Deus e vai querer ser como um Deus aqui na Terra, que ele fala, crescer e multiplicai-vos, e daí acho que depois continua, depois ele fala, e dominai sobre as aves dos céus, os peixes do mar. Quer dizer, é justamente que isso, já que o homem quer ser Deus, ele vai fazer. Quer ter domínio. Então, mas a frase tem um sentido irônico. Tem, poderia. Quer dizer assim, crescer e multiplicar, então já que é isso que vocês querem fazer aí. Né? E vou falar do sentido espiritual, porque o outro realmente me escapou, mas daqui a pouco eu posso lembrar, ou amanhã, enfim. O sentido espiritual é o quê? O homem com uma função diferente dessa animal de reprodução, lembrei! Lembrei, tá vendo? Lembrei. Eu ainda não estou gagá. Agora eu vou refazer aqui a ordem, então, para falar direitinho. Certo. Sentido tradicional ou naturalístico também, porque o sentido tradicional é o biológico, naturalista. Porque o pessoal da tradição vai falar assim, não, mas é a lei natural. Basta você ver que o órgão masculino encaixa direitinho com o feminino e blá blá blá. Isso é idolatria da natureza. A natureza não é a dona da verdade. E ela pode simbolizar a verdade, claro, porque Deus manda na natureza. Mas a natureza é amaldiçoada. Gênesis capítulo 3 diz que essa natureza aqui não é do que deveria ser. Os caras esquecem isso.
Não, esquece não, é o que eles Não, acreditam. esquece. O pessoal que tem a missão de explicar as coisas Ah, espirituais, sim, os religiosos. eles esquecem ou são safados, pilantra. Ah, não, porque tem a lei natural, o simbolismo natural. Eu acho muito legal o simbolismo natural. Tem muita coisa bacana e verdadeira, porque Uhum, de fato a natureza, estando debaixo do domínio de Deus, ela reflete uhum. uma, É aquela coisa do design, né? o desejo divino. Uhum, Mas o desejo divino é de maldição sobre essa natureza. uhum. Essa natureza é amaldiçoada. E esse corpo que a gente tem é um corpo de Pois queda. é, as pessoas ficam doentes, envelhecem e morrem. Isso é legal? Uhum. Deus inventou a morte, a doença e o envelhecimento? Não, até se você for ver essa coisa de um animal ter que. A minha mãe, ela ficava escandalizada por causa disso, e isso eu sei. Que ela achava muito feio, ela não se identificava, ela achava estranho isso, era um escândalo pra ela. Como Deus poderia ter criado as criaturas aqui e uma ter que comer a outra, né? Anular a outra para ela poder continuar sobrevivendo. É. Então, assim, minha mãe não era vegetariana, mas ela percebia que tinha uma coisa intrínseca à própria natureza aqui nesse mundo que era estranho, ela achava estranho. Ela era química e ela também achava esquisito que na questão da. A gente estuda um pouco disso na escola, né? Eu já não lembro muito bem, eu nunca gostei muito de química, só a parte teórica. Que ela falava que as moléculas têm aquela questão quando vão se unir, né? Os átomos, tem os elétrons nas últimas camadas e tem a questão de quem tem mais elétron, quem que vai se subjugar, né? Qual elemento vai se subjugar para o outro e formar as combinatórias. E ela já percebia até nesse microcosmos molecular atômico que já tinha essa questão também meio de sacrifício, vamos dizer assim. Né? Então é o seguinte: quem acredita no que está escrito lá, né, nessa parte da queda do homem, pelo menos, lá está escrito que a natureza foi amaldiçoada. Existe uma maldição sobre a natureza. Então, a natureza, ela reflete a vontade divina, mas principalmente nesse sentido, você não pode esquecer, não pode separar a maldição Uhum, da natureza. uhum. Então, quando você fala que existe um determinado processo que é natural, você não pode dizer que ele é bom por ser natural. Ou não é o ideal, né? Não Uhum, é, você não pode dizer nem que é o ideal, nem que é o bom, não é nada disso. Você pode dizer que é a vontade de Deus, isso sim, uhum, realmente. Mas por que é a vontade de Deus? Qual é o sentido disso? uhum, Aí você tem que entender qual é a origem dessa natureza. Não uhum. é a desejada por Deus. Então daí nós vamos voltando. O sentido tradicional, cabalístico, naturalístico também é esse aí. Não, é pra fazer filho mesmo, bota filho no mundo que é legal, vamos Aham, quanto mais melhor. Beleza. uhum. Segundo sentido, préternatural. O que é o estado préternatural? É o estado da criação, ou da natureza, antes da queda. Então Uhum. Deus pode ter dado esse comando nesse sentido, querendo dizer o quê? Que a terra teria que crescer e multiplicar os seres que ele ordenou que fossem criados. Então não tem a Uhum. história do ovo e da galinha? Quem que veio Uhum. primeiro, o ovo ou a galinha? Não interessa, né? Mas tanto faz, porque Deus pode criar o primeiro ovo do nada, ou Uhum. do barro, do pó, e falar que aquele ovo vai virar uma galinha, ou talvez tirar a galinha direto do pó, do barro, não importa, porque a criação é ad nihil, quer dizer, a causa da criação é a vontade de Deus, é a Uhum. palavra de Deus. Então Uhum. Deus manda e os Uhum. seres existem. Acabou, Uhum. certo? Então, no sentido préternatural, crescer e multiplicar pode querer dizer o seguinte: assim como Adão saiu do barro, Uhum. outros poderiam sair Claro. indefinidamente, Uhum. certo? Como criação de Deus. E isso também poderia ser com todos os animais, com toda a criação, Uhum. certo? Então toda a criação seria tirada do nada pela vontade divina, sem nenhum processo natural de criação, multiplicação, que na verdade já reflete a queda e Uhum. não o desejo de Deus antes da queda, que é esse sentido então préternatural. Então crescer e multiplicar, isso tem um sentido naturalístico tradicional. Um. Dois, tem um sentido préternatural. É um comando que Deus deu ideal, que seria a criação surgir do nada, inclusive todos os seres humanos surgirem do nada, ou do barro, do pó, enfim, Mas dá vontade da plena de Deus. matéria-prima apenas pela vontade de Deus e não por nenhum processo natural posterior à vontade divina. Uhum. Certo? Uhum. Esse é o segundo sentido, préternatural. Terceiro sentido, aquele que a gente estava falando, que é o irônico. Uhum. Deus falando assim, tá bom, vai lá e faz o que você gosta. Já que você não quer fazer o que eu quero, o que eu gosto, você vai fazer então o que você gosta e você vai ter todas as consequências. Uhum. Essa ironia de Deus, ela pode ser citada como uma possibilidade, pelo menos para esse verso, Uhum. porque tem várias passagens assim na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Uhum. Né? Eu poderia ter trazido aqui, mas não vou porque não é um estudo de Bíblia. Né? Aqui é só uma
Uma coisa mais simplesinha que a gente faz, mas se quiser buscar, vai se encontrar isso até mesmo na seleção que eu fiz aqui, tem vários exemplos. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Você quer um exemplo do Novo? Jesus fala isso para os caras: completai a medida dos vossos pais. Porque os vossos pais de Jerusalém, né, os antecedentes, os judeus mataram todos os profetas. Isso, ele falou, eu enviei os E os caras perseguiam ele, achando que ele ia ficar com medo. Ele fala: não, eu não tenho medo. Vai, completa a medida dos seus pais. E ele estava sendo suicida? Jesus era suicida? Lógico que não. É um comandamento aí irônico. Porque você for falar, tá, então tudo que Jesus fala eu tenho que obedecer Não. nesse sentido. É sentido estúpido. Sentido estúpido. Então tá bom, então vamos matar então. Não podemos cair nessas interpretações burras. Tudo tem um sentido e um contexto. Jesus fala para esses caras dos fariseus: completar a medida dos vossos pais, porque é isso que vocês querem fazer, é disso que vocês gostam. Entendeu? Ou quando ele chega para Judas, por exemplo, pode ser visto dessa forma também, não tão irônico, mas no sentido que assim, o que tem que ser será, né? Quando ele chega para Judas, o que quer que tem que fazer, vai e faça logo. Porque Judas beijou Jesus para trair ele, né? Para indicar quem que teria que ser preso, né? Quem que ele denunciou lá. Então ele traiu Jesus com um beijo. E ele fica com a cara de bunda olhando Jesus. Porque ele tá se cagando de medo, né? E deveria, na verdade, ter se cagado antes. Mas quando ele trai, ele fica apoplético. Jesus fala: vai, meu filho, vai fazer o que você tem que fazer, faça logo. Quer dizer, Jesus não está dizendo assim, faça o mal. Mas tem um sentido irônico, que assim, vai lá, faz logo, já que é isso que você escolheu fazer, vai lá e faz logo. Não enche o meu saco. Então tem esse sentido irônico, Deus fala isso no Antigo Testamento, no Novo, tem várias passagens assim. E por fim tem o quarto sentido, que é o espiritual. Crescei no Espírito Santo, ou seja, na comunhão com o Espírito Santo, porque o homem pode fazer isso, os animais não, eles não têm escolha. Mas o ser humano tem. Certo? Então, crescei no Espírito, na sua comunhão com o Espírito Santo, vivendo na presença de Deus. Crescei no Espírito Santo e multiplicai o Espírito através do testemunho. Ou seja, um fala para o outro, que fala para o outro, que fala para o outro, e o Espírito Santo domina através do testemunho livre que o ser humano pode dar da verdade, do bem, do amor de Deus. Esse é o sentido espiritual. Certo? E aí a gente poderia avançar muito mais, que já está perto do fim do tempo aqui, eu quero obedecer o tempo. Mas a gente pode pensar em vários desdobramentos de por que seria de uma maneira ou de outra. Né? Por que seria... que indicações que a gente tem do ponto de vista espiritual. O meu ponto de vista é esse último que eu falei. Crescer no Espírito Santo e dar testemunho do Espírito Santo. Então, se a Eva, ao invés de falar para o Adão, vem cá comer desse fruto gostoso aqui... traindo Deus, se ela tivesse falado, não, Adão, vamos ser fiéis ao Senhor, ela estaria dando testemunho do Espírito. Ou o próprio Adão chegasse para ela e falar: não, a gente não vamos fazer isso, não faça aí, ou você já fez, então você se fudeu, porque eu não vou fazer. Então é isso, entendeu? Você gosta da presença de Deus, você quer ficar na presença de Deus cada vez mais comunhão com Ele, e você dá testemunho disso. Isso é o crescer multiplicáveis do ponto de vista espiritual. Então o que o ser humano é? É um animal que nem as porcas, as vacas e os cachorros? Ou é um ser espiritual que vai realizar sua comunhão com o Espírito Santo? Você decide. Eu não estou dizendo que eu tenho a verdade, não. Eu sei o que eu quero acreditar. É simples assim. Eu sei o que eu quero acreditar. E aí você pode aplicar várias coisas. Por exemplo, para você pensar sobre isso. Jesus não fala pelos frutos conhecereis? Quais foram os frutos da multiplicação da carne? Não do Espírito, da carne. Na primeira geração. Na primeira geração, os dois irmãos se mataram. Um matou o outro. Enfim, teve uma briga lá, um cara matou o outro. Na primeira geração já teve assassinato. A primeira, pelos frutos conhecereis. Essa é uma aplicação possível de você refletir sobre... Não, mas tem outra até ainda melhor. Tem uma parte da carta de Paulo que ele fala, né? Que eu acho que é Paulo que fala: não sabeis que vós sois irmãos um dos outros. Sim. E depois tem aquela parte do sexo dos anjos também, que fala que perguntam pra ele, né? Os fariseus lá ficam enchendo o saco, né? Sempre. Com quem que a mulher vai ser casada? Uma mulher que ela tem um marido, daí no judaísmo o que é? Se esse marido morre, tem que ter um próximo da família que vai ficar com ela, aceitar ela, vai receber ela, porque a mulher não podia ficar sozinha, porque mulher sozinha é prostituta pra eles naquela época, não sei, eu acho que hoje não é assim.
Mas era assim, então morria, então o irmão do cara assumia. Vamos supor que um cara tivesse 7 irmãos, 6 irmãos, né? E ela, cada vez se casava com um, morria, ela tinha acabado conhecendo, né? Tendo caso, com os 8 irmãos, né? Com os 6 irmãos, os 7 irmãos, enfim. Daí perguntam de quem no paraíso essa mulher vai ser esposa, né? Isso quem fez a pergunta foram os saduceus. Ah, tá. Porque Jesus era perseguido por todo mundo, lógico. Uhum. Como nós temos que querer ser também. Se a gente está fazendo um bom serviço aqui, a gente vai dar porrada de todo lado também. Então tinha os fariseus acreditavam na ressurreição, mas eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição. Como até hoje tem pessoal, mesmo judeu, que não acredita na ressurreição. Fala, não tem nada a ver. Todo mundo morre e acabou. E esse pessoal, os saduceus que eram contra a ressurreição, criava essas pegadinhas. Vamos pegar Jesus e falar, e aí? A mulher teve 7 maridos, com quem ela vai ser casada na eternidade? E Jesus falou, não, isso aí vai ser como no caso dos anjos que não se casam. Né? Então, o modelo ideal de ser humano está aí, tá dado por ele, mas está dado pelo próprio exemplo de Jesus. Então, pelos frutos não conhecereis? Então, pensa assim, eu vou até tirar Jesus da jogada, para esse exemplo. Quem que Jesus falou que era o maior de todos quando perguntaram para ele? Ele falou que é João Batista. Ele falou, perguntaram para ele, quem é o maior de todos? Ele falou, João Batista. João Batista teve filho? Não casou e não teve filho. Ah, legal. Então tá bom. Jesus teve filho? Não. Jesus também não teve. E no caso de Jesus é mais importante do que no João Batista, porque Jesus, para quem é cristão, Jesus é um modelo perfeito. Jesus é aquele que Deus Pai falou no Rio Jordão, na hora do batizado. Eis o meu filho em quem eu tenho prazer. Ou seja, esse sim é perfeito aos meus olhos. Faz tudo o que eu quero. Então, se isso aqui é um mandamento, crescer e multiplicar, Jesus não obedeceu? O Pai? É isso? Ou ele obedeceu porque ele cresceu no Espírito Santo e multiplicou o testemunho do Espírito Santo? Então você escolhe. O que você quer escolher, o que você quer decidir. É acreditar. Né? Então, João Batista não casou, não teve filho. Jesus não casou, não teve filho. Vamos pegar uma mulher. Qual é a mulher que todos os cristãos acham que é a pica das galáxias? A mais supra-sumo de todas? A Virgem Maria. A Virgem Maria, que é conhecida por qual razão? Por ser virgem. Por ser virgem. Por ter concebido Jesus sem se acasalar com nenhum homem. Sem se casar com nenhum homem. A casa. Então você veja, Deus, quando encarnou, não fez isso aqui. Como é que ele pode ser um modelo para os cristãos e os cristãos interpretam de outra maneira? Não, tem uma contradição maior ainda na questão. Desculpa, que isso aí ia continuar a explanação, mas só uma observação. No catolicismo, eu não sei para os evangélicos, mas para os católicos, uma coisa que eu acho muito maluca, que eu estava até conversando recentemente com uma pessoa e eu achei curioso isso, existem 7 sacramentos na Igreja Católica, se não me engano, né? Daí tem 2 que eles têm naturezas contraditórias, porque um é o sacramento do sacerdote, né? Que inclusive monges não recebem, é só no caso de padres, tá? E do sacerdócio. E tem o sacramento do casamento, né? Só que na prática são coisas diferentes, né? Porque um mantém a castidade e o outro casa. Mas é engraçado que o sacramento do matrimônio ele é feito pelos fiéis, não é feito pela igreja. A igreja reconhece a vontade do ser humano. Tem até uma sabedoria por trás disso, se você pensar bem. Entendi. Porque a igreja está falando assim, nós reconhecemos que vocês querem casar. Quer dizer, até hoje, se você pensar bem no que a igreja católica faz com os padres e com os casamentos, de certa forma, se você interpretar, tá lá que não é para casar, não. Porque isso é uma coisa que você, é lógico, você mas você reconhece como sacramento, é que é sagrado. Mas a vontade do ser humano não é sagrada, no sentido que ela tem que ser respeitada. Aí a gente volta pro sentido irônico. Mas então o assassinato poderia ser um sacramento. Não. Tudo bem, pode ser mesmo. Mas, então não são 7, são milhares. Mas aí o sentido de sacramento é que muda, né? O que é sacramento? Então, se é o que Deus permite, então é tudo. A questão é o seguinte, para não bagunçar o negócio que já tá ficando bagunçado, vamos voltar aos pontos aqui. Em termos de exemplos, né? Só nesses 3 aí já complicou esse crescer e multiplicar, porque Jesus não fez isso. O homem que ele falou que era o maior de todos aqui, que era João Batista, também não fez. E a mulher mais admirada pela igreja, por todas as igrejas cristãs, que é a Virgem Maria, ela é conhecida por não ter feito isso. O mérito dela foi obedecer a Deus, não casar, não ficar lá com João
O João não, o José. com José lá fazendo a porcaria, e tendo Jesus sendo concebido virginalmente, né? A concepção virginal de Jesus. Então, você quer mais exemplos? Se você quiser, tem mais. Porque tem os apóstolos falando sobre isso, principalmente Paulo. Tem exemplos dos primeiros santos da igreja, que todos eles também imitaram Jesus. Não interpretaram esse negócio de crescer, multiplicar, fazer que nem coelho, que nem animal. Né? E, mais ainda, a gente vai tratar em outros momentos de... além do que está na Bíblia, que Paulo falou e tal, do não casar, não ter filho, que é melhor para a vida espiritual, a gente vai falar de outros exemplos também, de outras pessoas que falaram claramente que esse é o problema. Sempre foi o problema, esse é o pecado original, na verdade. Essa interpretação do crescer e multiplicar-vos do modo carnal, do modo tradicional, cabalístico, naturalístico, é o pecado original, é o pacto Ouroboros, é o que mantém o poder do diabo sobre o mundo até o fim do mundo, quando acabar, acabou. Né? E no paraíso, como Jesus mesmo falou, ninguém vai casar. Ninguém vai casar e ficar tendo filho, essa coisa que acontece aqui. Mas, só para finalizar, já são 25 minutos, a gente tem que acabar porque o nosso tempo está estouradíssimo. Só para lembrar, cada um crê no que quiser. Nós não temos aqui autoridade. Por exemplo, só diga-se de passagem, uma coisa que eu acho legal, eu acho que eu não sei se eu já falei aqui nesses vídeos, mas que eu acho interessante já pensar só na figura de Adão, nada na questão de gênero, tá? Se é mulher ou homem, para mim isso já nem importa. Questão de ser, né, uma criatura de Deus. Que Adão se sentiu só, né? Ele estava com Deus no paraíso, né, com aquela natureza não de queda, num corpo que não era de queda, e estava lá com Deus. Ele poderia ter reconhecido a companhia de Deus, o amor de Deus, e ter achado isso que era satisfatório, né? Mas não, ele se sente só. Daí quando ele adormece, Deus da costela dele faz a Eva, ele fala, finalmente uma carne da minha carne, né? Quer dizer, já é um olhar carnal sobre aquilo, né? E quer dizer, ele estava só mesmo? Não, né? Ele está com Deus, ninguém está só. O Gênesis é como o Apocalipse. O simbolismo dele você pode interpretar do jeito que você quiser, não importa. É muito. Porque se você está falando isso, vai chegar um judeu aqui amanhã, ou qualquer careta desse aí, e vai falar, não, mas essa palavra significa não sei o que, blá blá blá, e vai ficar uma discussão infernal que não vai ter fim. Você não quer acreditar nisso. É isso. Não, mas é o que eu falei. Eu falei o que eu enxergo. Você dá as suas razões de credibilidade, como outros podem dar razões de não acreditar nisso. Fala, não, eu vou acreditar em outra coisa. Então o que é importante é preservar a liberdade das pessoas. Nós não queremos escandalizar ninguém. Como o apóstolo Paulo Alessio falou especificamente sobre isso, ele falou, não quero criar armadilha para vocês. O que quer dizer armadilha? Quer dizer que tem gente que tem que casar e ter filho, por incrível que pareça, para ficar perto de Deus. E aí, se você tira isso da pessoa, o que ela vai fazer? Ela pode estar destruída espiritualmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso mesmo, tá? Nós queremos aqui dizer que essa aqui é somente a nossa opinião. Isso. E a gente pode estar errado. E amanhã pode mudar de ideia, inclusive. Eu não vou ter vergonha nenhuma de mudar de ideia se for o caso, porque eu já mudei 500 mil vezes. Então, só lembrando disso e dizendo também o seguinte, que para quem quiser saber mais a esse respeito, no meu último livro, na verdade, no último capítulo da última edição do meu último livro, eu falei especificamente sobre isso. Fala o nome do livro que você fala todo. Se chama A Coruscância, publicado em 2023. Tem a terceira edição, que é a última. E o último capítulo se chama Contra o Antinatalismo. Esse é o nome do capítulo. E ali eu enterrei de vez a discussão dessa questão em termos de polêmica, de alguns cristãos que estão indo mais para um lado gnóstico e não percebem, ficarem achando que eles são melhor que os outros porque eles não têm filho. Não tem nada a ver. Não tem absolutamente nada a ver. Isso é um caminho perigoso, na verdade. Ter filho não é demérito, não ter filho também não é mérito. Tá? O discernimento espiritual não serve para ficar jogando os outros numa posição que você está confortável, sou salvo, lindo, maravilhoso, e o outro está fudido. E como é que é? Não é para isso que serve. Certo? É para você ter discernimento, consciência e responsabilidade para a sua vida. Certo? E aí você cresce no Espírito Santo, eu cresci multiplicados. Cresce no Espírito Santo, vive na presença de Deus, tem comunhão com o Espírito Santo o máximo que você sempre puder e dá o testemunho disso da melhor forma que você pode. É isso que nós estamos fazendo aqui. Não estamos querendo encher o saco de ninguém. Se você quiser ter 500 mil filhos, vá lá e tenha. Porque eu não sei se é isso que você tem que fazer ou não. Só Deus sabe.
Uhum. E quem quiser detalhes sobre isso, como eu falei, está no último capítulo da última edição do meu último livro. Eu falei sobre isso especificamente e acabei com o assunto, porque já estava até me atormentando, e eu resolvi acabar com isso. Certo? Então é isso. A pergunta de amanhã, que amanhã já é setembro, né? Certo? Isso, certo. Amanhã é primeiro? Isso. Tá. Então amanhã a pergunta é do Rodrigo no WhatsApp, meu xará. Ele perguntou assim: por que parece haver uma divisão na palavra de. Eu fiz uma paráfrase do que ele escreveu, porque ele escreve do jeito dele, eu faço uma paráfrase do meu jeito, para ficar mais bonitinho. Uhum. E ele basicamente perguntou o seguinte, nos termos dele lá: por que parece haver uma divisão na palavra de Deus? No Antigo Testamento, um Deus poderoso que castiga, e no Novo Testamento, Jesus é amor e compaixão. Então ele está falando, pô, parece que são duas coisas diferentes, dois deuses diferentes. Como é que é isso aí, né? A gente vai tentar responder isso aí amanhã. Perfeito. Certo? Então, muito obrigado a todos. Tchau. Falou, Perguntas, joguem aí nos comentários ou mandem e-mail, enfim, WhatsApp, o que vocês quiserem aí, tá bom? Tchau. Até amanhã, se Deus quiser.